Capítulo 38, Templo da Divindade da Galáxia, Campo de Treinamento. Independentemente de estar tentando conquistá-lo ou confiando em seus homens, Shay era realmente uma boa chefe. Exceto por um ponto em que ela gostava de testar pessoas com intenções assassinas de vez em quando. 60 pedaços de pedras de videira foram de fato um tratamento muito bom. Shenhui certamente não seria educado. Obrigado, Vossa Alteza Real. Há mais uma coisa. Prometi aos dois vivers ajudá-los a sair da jaula. Não sei se Sua Alteza Real está bem com isso. Você é capaz de se comunicar com eles a tal ponto? Shay piscou. Mesmo para todo o Império dos Anjos Caídos, o Viverne é um recurso inestimável. Receio não poder deixá-los partir. No entanto, se você pode garantir a segurança deles para os outros, não há problema em deixá-los sair da jaula e vagar livremente. Shenhui pensou por um momento e respondeu: em termos de segurança, não deve haver problema. Além disso, preciso me comunicar mais com eles. É que não tenho força suficiente e preciso de algumas substâncias que possam fornecer energia especial, como pedra de videira, para melhor utilizar a habilidade de domar feras. Se a princesa real tem, estou pedindo descaradamente por mais. Deveria haver cerca de 10 pedras de videira no armazenamento, mas a qualidade é medíocre. Vou deixar Kaguron enviar todos eles para o laboratório para você. Ainda há muitos campos abertos perto do laboratório, então os dois vivers podem ser colocados ao seu lado. A desculpa do público é Aldas estudar toxinas. No entanto, antes de garantir a segurança, você deve controlá-los para evitar acidentes. Eu entendo. Shenhui ganhou mais 10 pedras de videira e ficou muito feliz. Ele disse: Sua Alteza Real, vou lidar com os vivers e vou me aposentar agora. Depois de receber a ordem de Shay, os guardas trouxeram os vivers para o laboratório com o propósito de pesquisa de mestre. Quando Aldas viu os dois vivers, ficou realmente surpreso. Depois que os forasteiros saíram, Shenhui explicou a herança do grão-mestre para Aldas. Só então Aldas percebeu que a terceira rodada era na verdade a performance solo de Shenhui. Enquanto se maravilhava com o poder do grão-mestre, o mestre dos elfos negros também estava triste por não haver herança relacionada a poções. Shenhui caminhou até a gaiola de ferro que continha os vivers e ativou. Kegu, Menda, mantive minha promessa e salvei vocês dos bandidos. Os dois dragões se moviam na jaula e tentavam esticar a cabeça para fora. Obrigado, você pode nos deixar ir. Com base na conversa anterior, Shenhui sabia que a inteligência do Viverne era melhor que a do grifo, mas não era muito alta. Suas emoções eram mais fáceis de controlar em comparação. Era impossível compará-los com o dragão altamente inteligente como Paglio. Especialmente esses dois ainda estavam na infância, então deveriam ser mais fáceis de enganar. Receio que não posso. Os bandidos são muito desprezíveis. Eles estão prontos para capturá-lo novamente a qualquer momento, só este lugar é seguro. Os vivers fizeram um som sibilante que assustou o imp, que queria dar uma olhada mais de perto, caiu e sentou no chão. Nos ouvidos de Shenhui, esse som sibilante era uma voz triste: Menda quer voltar para Silent Night Wetland. Kegu quer voltar também. Silent Night Pantanal. Shenhui sentiu que soava familiar.
De repente, ele lembrou que Paglio o pediu para ir a uma caverna secreta para encontrar tesouros, e essa caverna secreta ficava no pântano da noite silenciosa. Shenhui explorou instantaneamente algumas opções em sua mente e finalmente tomou uma decisão. De acordo com Paglio, o Pantanal da Noite Silenciosa é muito perigoso, até mesmo um demônio maior pode morrer. Vamos esperar até que eu fique mais forte antes de considerar esta opção. Kegu, Menda, por favor, não se preocupem. Nós somos amigos. Eu definitivamente encontrarei uma maneira de ajudá-lo a retornar ao Silent Night Wetland, mas não agora. Shenhui colocou a mão na gaiola e pacificou os dois vivers. Esse movimento quase fez o Imp desmaiar no local, mas, felizmente, os vivers estavam apenas colocando suas cabeças em sua mão intimamente. Esta não é a besta demoníaca voadora mais aterrorizante, eles são claramente dois cães infernais dóceis. Amigos, posso deixá-los sair desta jaula de ferro nojenta e fornecer-lhes comida. No entanto, você deve me prometer que não pode deixar este lugar e não pode machucar ninguém. Volt entende? Entendido, Shenhui, meu bom amigo. Os dois vivers estavam muito felizes. Shenhui abriu a gaiola de ferro e, de repente, Menda e Kegu saíram correndo. Até Aldas ficou chocado, o raio em sua mão estava pronto para ser lançado. Dois vivers bateram suas asas, voaram para o céu e pairaram sobre o palácio. Não apenas os guardas do palácio, mas até mesmo os demônios que passavam perceberam a situação e estavam discutindo sobre eles. Bem quando Shenhui estava preocupado que os vivers escapassem, Kegu e Menda aterrissaram lentamente e caíram ao seu lado. Seu olhar amoroso surpreendeu Aldas e o diabinho. De agora em diante, vocês dois podem ficar aqui. Lembre-se de que você não deve deixar o escopo deste palácio. Shenhui apontou para Aldas e Sli, estes dois são meus amigos, você absolutamente não pode atacá-los, Volt entende. Entendido. Kegu quer comer alguma coisa. Sli, pegue um pouco de carne fresca. Shenhui disse a Sli. O Imp recuperou sua mente do choque e rapidamente saiu correndo. Olhando para Shenhui domando facilmente os vivers que eram famosos por sua violência, Aldas parecia chocado e admirado. Ele então apontou algum conhecimento relacionado ao viverno para Shenhui. Vivers viviam em pântanos ou pântanos, seus pés eram fortes e poderosos, extremamente agressivo, eles gostavam do ambiente corrosivo e venenoso. Ele precisava arranjar um ambiente adequado para deixar esses dois vivers viverem aqui. Felizmente, não faltaram venenos e plantas relacionadas no laboratório. Não deve ser difícil. Algumas plantas raras que eram simbióticas com vivers também poderiam ser plantadas para as necessidades de experimentos de poções. Sli pegou a carne fresca num piscar de olhos. Por medo do veneno do viverno, o Imp não se atreveu a avançar, mas Aldas estava muito interessado no veneno dessas duas bestas demoníacas. Shenhui estava cuidando do ninho temporário dos vivers quando o chefe da guarda imperial, Kaguron, veio e deu uma bolsa de couro contendo 11 pedras de videira para Shenhui. Shenhui ficou muito feliz e rapidamente agradeceu a Kaguron. Kaguron olhou para os dois vivers distantes e desenfreados com surpresa. Ele não disse nada, ele apenas acenou levemente com a cabeça e saiu do laboratório. Sob a orientação de Aldas e o trabalho árduo de Sli,
o ninho do Viverno foi finalmente concluído. Depois de pacificar Kegu e Menda, Shenhui voltou correndo para a sala e ativou ansiosamente. Quando o último pedaço de pedra de videira foi transformado em pó, o status de Shenhui era: título, colecionador de estrelas. Nível de evolução, 1 estrela. Valor da experiência, 1%. Valor da aura, 2224. Avaliação abrangente de força, I. Uma pedra de videira de qualidade média pode fornecer de 100 a 150 horas. Se fosse de alta qualidade, poderia ser duplicado. De acordo com esse algoritmo, se as 60 pedras de videira da mais alta qualidade estivessem no lugar, o valor total da aura provavelmente seria próximo a 20.000. Shenhui imediatamente entrou no Super System e veio para o Galaxy Divinity Temple. Seus olhos caíram na tela de luz de edifícios e instantaneamente, havia 3 modelos arquitetônicos do templo que poderiam ser ativados. No momento, sua aura já era bastante abundante, então ele começou a considerar ativá-los. A central de câmbio equivalia a uma loja. Precisava de 1000 de valor de aura para ativar. Para trocar, talvez as 1000 horas restantes não pudessem comprar nada de bom. Além disso, ele ainda precisava guardar alguns para uma emergência. Não valia a pena ativar agora até conseguir as 60 pedras de videira. Os 2 edifícios restantes foram uma escolha difícil para Shenhui. Ele sempre teve inveja do equipamento de armazenamento de Alice. Este armazém de armazenamento era equivalente a um equipamento espacial portátil avançado e podia ser atualizado e expandido automaticamente. O valor da aura necessário para ativar também foi o mínimo, eram apenas 500. Embora o campo de treinamento fosse 2 vezes mais caro, também era indispensável, pois ajudaria no treinamento. No entanto, os 2 edifícios somaram apenas 1.500 pontos. Shenhui olhou para sua aura de mais de 2.000 pontos. De repente, houve um impulso de ativar os 2. Depois de pensar sobre isso, ele decidiu ativar o campo de treinamento primeiro. Se as condições permitirem, ele ativará o depósito de armazenamento. Shenhui optou por ativar o campo de treinamento. O modelo de repente se transformou em poeira estelar e se espalhou. Ao mesmo tempo, no espaço aberto fora do templo, havia um edifício que se parecia exatamente com o modelo, exalando levemente uma grandeza arrepiante. Shenhui mudou de ideia e já estava na porta do prédio do trono. A enorme porta se abriu automaticamente. Depois de entrar, havia um chão sem fim como se ele tivesse chegado a outro espaço. Apareceu uma tela azul com os detalhes da função e preço do campo de treinamento. Havia vários tipos de regras disponíveis para seleção no campo de treinamento. Cada um dos quais consumiu um valor de aura correspondente. O primeiro tipo de regra era o multiplicador de tempo, foi equivalente à diferença entre o tempo de campo de treinamento e o tempo real na realidade. 2 horas e 1 minuto significava que 2 dias no campo de treinamento eram equivalentes a apenas 1 dia de tempo real, 5 horas e 1 minuto eram 5 dias e assim por diante. Havia um total de 3 tipos de regras. Essa função era muito atraente, mas seu preço fez Shenhui ficar surpreso. O preço de 2 horas e 1 minuto era de 2.000 horas por dia,
O preço de 5 horas e 1 minuto era de 5.000 horas por dia, 10 horas e 1 minuto eram 10.000 horas por dia, 100 eram 100.000 horas por dia. O segundo tipo de regra era a gravidade. 2 vezes a gravidade custa 2.000 horas por dia, 4 vezes a gravidade era 4.000, 8 vezes foi 8.000. O terceiro tipo de regra era o meio ambiente. Havia vulcões, geleiras, fundos marinhos, selvas e assim por diante, o preço era de 1.000 horas por dia. As regras acima foram cobradas por uma dia, mesmo que fosse menos de uma dia. Essas condições de treinamento podem ser implementadas simultaneamente. Por exemplo, uma cena vulcânica com 10 vezes a gravidade pode ser selecionada ao mesmo tempo com um multiplicador de tempo de 5 horas e 1 minuto. Pode-se dizer que a função do campo de treinamento é extremamente poderosa. Shenhui estava tão ansioso para experimentar. O problema é que era muito caro. Agora, ele tinha apenas 1.224 pontos de aura, então não podia fazer nada. Parecia que ele só conseguia encontrar maneiras de aumentar seu capital de consumo. A maneira mais eficaz era ganhar moedas de cristal mágicas para comprar materiais mágicos, como a pedra de videira. É claro que ele não podia comprar na loja cara e fraudulenta de Joseph, mas precisava encontrar outras fontes. Quando se tratava de fazer negócios e ganhar dinheiro, Shenhui era naturalmente melhor nisso do que em treinamento. Especialmente no reino demoníaco com uma economia relativamente atrasada, ele não tinha outro jeito a não ser um homem de negócios. Shenhui saiu do Super System e finalmente decidiu: comece a ganhar dinheiro a partir de hoje. Farei de tudo pela aura. Capítulo 39 – Oficina da Princesa. Não era fácil ganhar dinheiro ou mesmo ganhar muito dinheiro, especialmente com a economia deprimida na Lua Negra. Shenhui não tinha um plano detalhado de uma vez, mas o objetivo final de ganhar dinheiro era para a aura, enquanto o objetivo da aura era aumentar a força. Embora o treinamento especial do Lago Azul fosse difícil, o efeito era óbvio. Pagliu equivalia a um treinador de alto padrão. Além disso, era realmente gratuito, então ele definitivamente deveria continuar. No entanto, o Lago Azul estava longe e montar o rinoceronte de 3 chifres era muito visível. Além disso, visitar com frequência levantaria suspeitas. Shenhui pensou em Menda Ikegu, e de repente pensou em algo: não há 2 helicópteros comigo. E se eu montar os vivers lá à noite? Ele ponderou cuidadosamente por um tempo. Ele sentiu que era viável. Além disso, viajar no céu era muito mais rápido do que em terra, e o tempo gasto para frente e para trás poderia ser muito economizado. Kegu, Menda, essas carnes não são deliciosas. Você está disposto a ser minha montaria? Kegu não gosta de ser montaria. Menda também não gosta. Shenhui franziu a testa e de repente pensou em uma piada. Um pai perguntou ao filho sobre a vida dele. O filho respondeu riqueza e beleza, e o pai deu um tapa implacável no rosto do filho. Ele então respondeu carreira e amor, e o pai dá um tapinha na cabeça do filho como um elogio. Kegu, Menda, você está disposto a ser meu parceiro voador? Podemos voar juntos livremente no céu. No futuro, podemos até ir para Silent Night Wetland juntos. Kegu está disposto a isso. Menda está disposto a isso.
Comparados com o astuto dragão venenoso, esses ingênuos vivers eram muito fofos. Apenas quando Shenhui enganou com sucesso os vivers, Alice veio junto com Athena. A pequena Loli pediu desculpas sem precedentes a Shenhui por não cumprir sua promessa das 50 pedras de videira. Foi deduzido por sua irmã, deixando apenas 6 peças. A pequena Loli disse que quando as 6 pedras de videira chegassem, ela daria a ele imediatamente. Shenhui ficou um pouco comovido. Então, os lindos olhos roxos da pequena Loli de repente se dilataram ao ver os dois vivers desenfreados. Como eram apenas Athena e Alice, Shenhui obviamente não se escondeu deles e contou a eles sobre a habilidade de domar feras. No entanto, ele enfatizou deliberadamente que recentemente despertou a habilidade. Ele ainda tinha dificuldade em usar a habilidade. Enquanto Athena pensava na cena em que Shenhui rapidamente se afiliou ao grifo durante o treinamento especial de ontem, ela teve uma percepção repentina e imediatamente se sentiu infeliz, porque você não me contou antes durante o treinamento. Shenhui pensou por um momento e sorriu amargamente. Naquela época, a habilidade de domar feras foi despertada. Quanto ao depois, você me deu uma chance de explicar. Athena pensou na vingança e seu rosto estava quente. Ela apontou para Alice que estava olhando para os vivers animadamente e fez um gesto ameaçador, insinuando para nunca contar a Alice sobre isso, e Shenhui assentiu rapidamente. Shenhui, posso tentar montar o viver no céu. Alice jogou um pedaço de carne fresca para Kegu. Vendo que Kegu não era tão violento quanto ela pensava, ela começou a pensar. Isso não pode ser feito. A pele e a respiração de Viverno são muito venenosas. A princesinha é tão linda. Você não gostaria que sua pele apodrecesse? Shenhui rapidamente eliminou a vã esperança da pequena Loli. Alice junto com Viverno, a destrutividade foi definitivamente maior que 1 mais 1 igual 2, eles podem até destruir o palácio. Não é possível desenvolver um antídoto. Senão, como os cavaleiros dragões os montam? Alice projetou os lábios em insatisfação e de repente gritou, Athena, por que seu rosto está tão vermelho? Você está doente. Bem, talvez porque acabei de ser promovido a demônio maior não faz muito tempo, então não posso controlar livremente o poder da chama em meu corpo. Athena rapidamente mudou de assunto, Alice, os vivers não são brinquedos. Um antídoto comum pode durar apenas um curto período de tempo, assim como aconteceu com Alan anteriormente. Ouvi dizer que o método de treinamento dos Cavaleiros do Dragão parecia ser uma exposição prolongada a venenos, para que seu corpo tivesse uma certa resistência a venenos. Então, eles gradualmente se acostumam com o veneno do viverno. Devido à exposição ao veneno, a aparência dos Cavaleiros Dragão costuma ser mais feia. Tudo bem, eu não quero ser desfigurada. Alice parecia com medo. Ela mudou de ideia e disse, Shenhui, seu método de publicidade não foi ruim. Há muito mais clientes na loja e a receita também é maior. Você pode ir à minha loja para ajudar todos os dias. Desculpe, princesinha. Eu realmente não tenho tempo. Atualmente, a princesa real me nomeou secretário, tenho que trabalhar todos os dias. Shenhui recusou apressadamente. Depois de voltar, não só preciso praticar a habilidade de domar feras, mas também preciso aprender farmácia com o mestre Aldas.
Estou ocupado o dia inteiro, é realmente exaustivo. Como posso ter energia para ajudar? Praticando domar feras. Os grandes olhos de Alice se iluminaram e ela subsequentemente pensou no veneno do viverno. Ela disse insatisfeita: uma vez que um antídoto duradouro seja desenvolvido, lembre-se de me trazer junto para ter treinamentos secretos. Eu quero cavalgar e brincar com os vivers. Shenhui concordou casualmente. Alice pensou um pouco e disse: Shenhui, sei que você tem muitas ideias. O que você acha, se eu encontrar uma maneira de estabelecer uma câmara de comércio, ela pode competir com o desprezível Joseph? Shenhui ficou atordoado. A mente de Alice estava muito clara. Ela realmente teve a ideia de estabelecer uma câmara de comércio. Parecia que ela realmente queria ajudar Shei a resolver a maior crise econômica da Lua Negra. Ela era de fato uma pequena Loli que tinha um atributo oculto sensato. No entanto, não importa o quão inteligente a pequena Loli fosse, afinal, ela era muito jovem. Ela simplificou a maioria das coisas. Para a Câmara de Comércio, a princesinha não deveria investigar por enquanto. Se você realmente deseja seguir esse caminho, opere bem uma loja primeiro. Alice franziu as sobrancelhas e disse: no entanto, acho que minha loja já está funcionando muito bem. Insuficiente. A pequena Loli não estava convencida e queria refutar, mas quando viu a confiança nos olhos de Shenhui, ela mudou suas palavras: o que devo fazer então? Shenhui pensou em seu plano pessoal de ganhar dinheiro e seu coração se comoveu. Não é uma loja prontamente disponível. Isso depende se a princesinha realmente quer administrar bem a loja. Se você quer apenas jogar, este nível é bom o suficiente. No entanto, se você está falando sério e ainda quer ajudar a princesa real ainda mais, então você realmente tem que se esforçar para fazê-lo bem. Há um ditado em nosso mundo humano. Neste mundo, só existem coisas que você não quer fazer, mas não há nada que você não possa fazer bem. A pequena Loli tinha um olhar raro e sério e respondeu: eu realmente quero ter sucesso. Eu realmente quero derrotar o cara mau, Joseph. Shenhui assentiu e disse seu objetivo: princesinha, vou te dizer a verdade. Como o treinamento da habilidade de domar feras requer o consumo a longo prazo de uma variedade de materiais mágicos, por exemplo, a pedra de videira é um deles, o que requer muitas moedas de cristal mágico. Estou pensando que talvez possamos formar uma parceria e abrir uma loja. Você fornecerá a loja e o capital enquanto eu apresentarei as ideias e planos. O ganho será dividido igualmente entre nós dois. O que você acha? Não é de admirar que você tenha pedido metade das pedras de videira hoje. A pequena Loli teve uma percepção repentina, então ela balançou a cabeça. No entanto, você é muito desprezível. Tenho que providenciar a loja e o capital, mas vocês só estão dando ideias. No entanto, você ainda quer metade dos ganhos. Não estou perdendo muito. Isso parece ser o que você disse, ganhar sem nenhum investimento. Com certeza, quando se tratava de dinheiro, Alice era esperta em seus cálculos. Shenhui sorriu e disse: princesinha, não é calculado assim. Por exemplo, se você ganha 4 moedas de cristal preto por dia inicialmente, mas depois de implementar minhas ideias,
você ganha 40 moedas de cristal preto por dia. Mesmo se você me der a metade, sua renda ainda será 5 vezes maior do que sua renda inicial. Pense nisso, você ainda está perdendo. Você pode realmente aumentar a receita da minha loja algumas vezes mais. Alice de repente ficou séria. Não deve ser um problema. Shenhui continuou a atrair o pequeno Loli ganancioso. Podemos acumular experiência enquanto operamos a loja. Quando chegar a hora, abriremos filiais. Não só pode ajudar a princesa real a aumentar a renda, mas também pode suprimir Joseph. Se tivermos força suficiente no futuro, estabelecer a Câmara de Comércio e derrotar Joseph não é impossível. Sério. Os grandes e lindos olhos de Alice estavam brilhando com uma luz brilhante. Ela imediatamente tomou uma decisão. Está decidido. Eu sei que você é capaz, você já criou alguns milagres, então eu acredito em você. O futuro de Alice está em suas mãos, irmão Shenhui. A última frase foi demais. Shenhui instintivamente estremeceu e acalmou sua mente com dificuldade. Ele então disse, não maiar muito alto. Por enquanto, primeiro precisamos garantir que essa loja funcione bem. A publicidade simples anteriormente era apenas para expandir a popularidade da loja. Com mais pessoas entrando na loja, as chances delas comprarem naturalmente aumentam. Para operar bem a loja, contar com isso está longe de ser suficiente. Os produtos em sua loja são muito caros, mas os produtos caros têm sua própria maneira de vender, que segue o caminho de alta qualidade. Que bom que você é a princesa da lua negra, você pode usar isso para criar um efeito de marca para que as pessoas tenham orgulho de possuir as mercadorias em sua loja? Claro, isso é apenas uma ideia aproximada. Para realmente operar bem o negócio, há muitos aspectos a serem analisados. Por exemplo, a atitude em relação aos clientes e problemas de comunicação de seus funcionários na loja. Você tem que deixá-los pagar com suas moedas de cristal mágico enquanto se sentem respeitados e confortáveis para que eles voltem para comprar. Você também deve alterar sua seleção e nomeação de seus funcionários. Tomando Kaguri como exemplo, ela pode ser uma segurança que mantém a ordem, mas não é adequada para atender clientes. Há também questões de classificação, exposição e preço das mercadorias, mas ela não é adequada para atender clientes. Há também questões de classificação, exposição e preço das mercadorias, mas ela não é adequada para atender clientes. Há também questões de classificação, exposição e preço das mercadorias. Shenhui falava muito, Athena não estava interessada, mas os olhos de Alice ficavam cada vez mais brilhantes. Ela levantava algumas questões de vez em quando, mas Shenhui pacientemente respondia uma a uma, e a pequena Loli pegou uma caneta para anotar. Olhando para aqueles dois planejando abrir uma loja e tendo uma discussão agradável, mas Athena não podia entrar na conversa, então ela estava infeliz sem motivo. Eu decidi, minha costa se chamará Princess Retail Story. Alice apontou para o céu com um dedo e parecia ambiciosa. Quero fazer da Princess Retail Story a loja mais famosa e sofisticada de Dark Moon. Depois quero abrir mais cadeias de lojas. No futuro, estabelecerei uma câmara de comércio para expulsar os caras do espírito vermelho da propriedade Dark Moon. Alice tinha talento para o comércio. Ela podia facilmente entender as coisas quando era ensinada.
No entanto, a experiência de Shenhui limitava-se apenas a abrir uma loja, pelo que era muito cedo para discutir a criação de uma câmara de comércio. De jeito nenhum, eu estou indo para a loja agora. Alice tinha um olhar presunçoso. Primeiro, reorganize as mercadorias e instalações na loja primeiro. Depois que estiver pronto, teremos uma grande reabertura como você disse. Athena, você quer vir comigo? Athena balançou a cabeça, você pode ir. Não sei nada sobre como operar um negócio e quero observar esses dois vivers por mais tempo. Seu rosto ainda está vermelho. Vou dar isso a você para sua referência, lembre-se de ser gentil. Alice piscou os olhos de forma lúdica, entregando um livrinho para Athena de forma misteriosa e saindo do laboratório pulando. Athena pegou o livrinho e não olhou para ele. Ela estava apenas olhando para os vivers com admiração. Eu quero ser uma cavaleira dragão desde jovem. Você pode encontrar uma maneira de me deixar experimentar os vivers. Shenhui sabia que Athena era habilidosa em domar feras. Ela não agiria de forma imprudente como Alice, então ele assentiu e disse: assim que o mestre desenvolver um antídoto eficaz, eu o informarei primeiro. Ainda preciso fazer algumas perguntas sobre domar feras, mas você não conta para Alice. Se ela montar o Vivern, quem sabe que problemas ela causará. Sério. Athena ouviu que era um segredo entre eles, e ela estava secretamente feliz. A pequena infelicidade desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios. Sim, eu prometo. Shenhui perguntou curioso: ah, certo, o que Alice deu a você agora? Athena ergueu o livrinho na mão e Shenhui aproximou-se para olhar com curiosidade. As linhas de palavras na capa do livreto eram na verdade longe de corar. Ensiná-lo a controlar um homem em suas mãos. O rubor que acabou de desaparecer imediatamente cobriu todo o rosto de Athena instantaneamente. Ela não podia mais ficar, ela saiu às pressas, deixando um macho sendo chocado no local. Com certeza, não importa o quão brilhante fosse seu atributo oculto, uma garota demônio ainda era uma garota demônio. Capítulo 40, Cavaleiro Dragão e Secretária. Ao cair da noite, sob o luar frio, uma enorme sombra negra ergueu-se do pátio externo do palácio e voou para fora da cidade. As sensações de andar de trem e de avião eram distintas. A velocidade de voo do Vivern era muito mais rápida do que o esperado, não demorou muito para chegar ao Lago Azul. Paglio estava deitado em um prado à beira do lago e jogando entediado com o refinado Pegsalater que Shenhui enviou da última vez. Em suas próprias palavras, ele dormia no maldito lago há mais de 2000 anos. Se não fosse necessário, ele nunca mais iria querer entrar na água. Uma sombra em movimento rápido chamou a atenção do Paglio. Quando ele viu que era um viverno, ele zombou com desdém. Embora o viverno fosse bastante poderoso e venenoso, mesmo um dragão mediano tinha que ter cuidado, o dragão venenoso era diferente. O veneno dos vivers era inútil na frente do dragão venenoso. Apenas comparando a toxicidade, o dragão venenoso poderia definitivamente corroer o sistema digestivo do viverno. No entanto, parecia haver alguém no viverno. Um cavaleiro dragão. Não, para ser preciso, deve ser um pseudo-dragon knight ou um viverno knight. Para os dragões, o pseudo-dragão inferior não merecia a nobre palavra dragão. Naquele momento, ele ouviu uma voz familiar de Viverno: Paglio,
onde você está? Que é aquele? Pagliu tinha um selo nele, então ele não queria se meter em problemas. Ele queria evitar inicialmente, mas quando alguém chamou seu nome, ele de repente ficou alerta e acumulou poder esperando por qualquer ação. Aquele cara encontrou sua posição, voou e disse: Pagliu. Sandro Aquiles, seu parceiro mais importante está aqui. Aquele que você prometeu dar a ele todos os tesouros do Pantanal da Noite Silenciosa. De jeito nenhum. Você é um humano cada vez mais ganancioso. Pagliu repreendeu com um sorriso e cancelou seu poder. Embora o dragão venenoso não tenha se transformado em sua forma de dragão, o Wyvern instintivamente sentiu o horror da outra parte, então parecia assustado quando pousou. Shenhui saltou e deu um tapinha no pescoço do Wyvern. Menda, não tenha medo. Ele é um amigo. Espere por mim lá por enquanto. Wyvern abriu suas asas e voou para longe. Pagliu pareceu surpreso, embora o pequeno pseudo-dragão tenha pouca inteligência, ainda tem alguma força. Como você conseguiu domá-lo tão facilmente? Há uma mudança na herança do grão-mestre. Você adivinhou certo. Shenhui elogiou o dragão venenoso por seu raciocínio rápido. Depois de absorver acidentalmente o poder de 2 pedras de videira, ganhei a habilidade de domar feras. No entanto, essa habilidade requer energia de alguns materiais especiais. Se você tiver alguma coisa, não hesite em retirá-la. Porque a sorte está sempre do lado de uma pessoa gananciosa como você. Pagliu olhou para ele com inveja. Fui selado por 2000 anos. Que tesouros eu teria comigo? Pedras de videira não são nada. Se for material mágico, tenho coisas melhores nos tesouros do Pantanal da Noite Silenciosa. Depende apenas se você tem a capacidade de tomá-lo. Sério. Shenhui parecia ver uma quantidade enorme de horas. Seus olhos estavam brilhando. Eu não vou me esconder de você. Aquele Wyvern do Pantanal da Noite Silenciosa. Fiz muito esforço para adquiri-lo para o futuro. Minha força atual está longe de ser suficiente. Felizmente, agora tenho um Wyvern. Posso ir ao Lago Azul todos os dias para ter um treinamento especial com você. Um Wyvern do Pantanal da Noite Silenciosa. Isso é consideração da sua parte. Pagliu não sabia que suas palavras eram enganosas, então disse alegremente: meus tesouros incluem muitos materiais e minerais raros. Se você precisar deles, posso dar-lhe todos eles. Quanto mais forte você for, mais seguro é para mim. No entanto, não espere que todas as bestas demoníacas sejam tão simplórias. Se o Wyvern não for domado, sua comunicação com eles nunca será tão fácil. Agora, não vamos perder tempo e começar a treinar. Ataque furtivo de novo. Seu dragão desprezível. Sua reação desta vez é muito mais rápida, mas não é o suficiente. O treinamento especial doloroso e abusivo continuou e, correspondentemente, a familiaridade e o valor da experiência do Star Power aumentaram constantemente. Quando voltou ao laboratório, já era madrugada. Shenhui, que estava exausto, tomou banho e dormiu. Não era meio-dia no segundo dia em que ele acordou. Shenhui sentiu-se bem e enérgico quando acordou. Devido às especialidades as lesões do treinamento especial foram todas recuperadas. Ele então se lembrou da ordem de Shay.
Ele rapidamente se limpou e correu para o salão do conselho do palácio. Provavelmente era tarde demais quando ele chegou ao salão do conselho. O velho Gauss que Shea mencionou ontem não estava lá. Em vez disso, a princesa real estava sentada à mesa enquanto folheava os documentos. Dê uma olhada nesses documentos, extraia as partes importantes e anote-as no diário de bordo do espólio. Se puder, acrescente algumas opiniões pessoais. Shea disse sem levantar a cabeça. Shenhui rapidamente assumiu os documentos e o diário de bordo e começou a ficar ocupado. A tarefa não foi muito difícil, pois não havia muitos eventos importantes acontecendo na propriedade. Por exemplo, a Sky Battle de ontem e o Audace Master Challenge fizeram parte dela. As habilidades de escrita de Shenhui aprendidas na universidade não foram em vão. Logo, os assuntos triviais foram resumidos com um estilo de escrita conciso. Bem feito? Shea pegou o caderno completo e olhou para ele. Da próxima vez, chegue mais cedo. O velho Gauss já saiu hoje. Shenhui também se sentiu constrangido por se ter atrasado no primeiro dia de trabalho e ter sido apanhado pelo patrão. É assim, princesa real. Shenhui pensou um pouco e resolveu inventar uma desculpa para sair à noite. Acidentes acabarão por acontecer quando alguém assume o risco com muita frequência. Afinal, os guardas do palácio não eram apenas enfeites. Se eles percebessem anormalidades na noite do laboratório, isso também deixaria Shea em dúvida. Depois de ouvir a explicação de Shenhui, Shea franziu a testa e disse: Você montou o Wyvern tarde da noite para praticar a domesticação de feras. Sim. Shenhui assentiu. Depois que absorvi as pedras de videira enviadas pela princesa real ontem à noite, minha habilidade de domar feras foi estabilizada e aprimorada. No entanto, não quero expor essa habilidade, então saí para praticar no meio da noite para evitar ser descoberto. É verdade que você não deve atrair muita atenção no momento. Shea originalmente esperava que ele sempre ficasse escondido no fundo como uma arma secreta. Já que é assim, de agora em diante, venha à câmara todas as tardes, tente descansar o máximo possível pela manhã. O patrão não é ruim, mas infelizmente não tem aumento de salário. Shenhui acrescentou: Tive uma boa conversa com os Vivers em um lugar tranquilo ontem à noite e descobri que eles originalmente viviam no Silent Night Wetland. Há um enorme bando de Vivers lá. Esses dois foram pegos acidentalmente quando estavam fora. Se houver uma chance no futuro, eu gostaria de ir ao Silent Night Wetland para explorar. O caçador de bestas demoníacas era uma profissão que capturava ou matava bestas demoníacas. Os requisitos para sua própria força também eram muito altos. Os dois Vivers foram realmente pegos assim. Os olhos de Shea brilharam de repente e disseram comovente: Você está procurando o rebanho deles, então. Se Shenhui pegasse com sucesso o grande grupo Wyvern, então Dark Moon City poderia ter uma forte força aérea. Poderia até competir com o exército de cavaleiros dragão do príncipe Obsidian. Isso fez com que Shea não pudesse deixar de se mexer. Isso é apenas uma ideia. Shenhui notou que a mente de Shea estava de fato mudada para suas sugestões, e ele rapidamente explicou: Vivers selvagens são incomparáveis aos dois domesticados. Eles são difíceis de se comunicar e são muito agressivos. Estou apenas levando isso como um plano de longo prazo.
No momento, vou tentar o meu melhor para dominar minha habilidade de domar feras primeiro. O principal objetivo da viagem para Silent Night Wetland era o tesouro do dragão venenoso no plano de Shenhui. Claro, seria melhor se ele pudesse sequestrar um bando de vivers, para não decepcionar seu lindo chefe e a pequena Loli. Ao contar a Shay com antecedência agora, ele poderia ir para o Silent Night Wetlands como esperado. Shay se acalmou e começou a pensar na viabilidade do plano. Silent Night Wetland fica a oeste de Red Spirit State, ao norte de Dark Moon State, e a área cobre os dois impérios de Fallen Angel e Dark Shadow. Existem muitas bestas demoníacas puldarussas e altamente perigosas. Com sua força atual, você não pode ir lá. Vou tentar o meu melhor para satisfazer os materiais que você precisa. No entanto, meus recursos disponíveis agora estão faltando, então minha capacidade de fornecer qualquer coisa para você é limitada. A montanha Shirang costumava ser uma fonte mineral e econômica muito importante. No entanto, devido aos problemas causados pelas criaturas subterrâneas e pelos ladrões ao longo dos anos, a produção foi bastante reduzida, tornando a situação financeira de Dark Moon ainda pior. Shenhui hesitou um pouco e perguntou: Princesa Real, por favor, perdoe-me por perguntar diretamente. Para você manter a propriedade Lua Negra em tal dificuldade, você ainda está pensando em derrubar o príncipe Obsidian e recuperar o trono. Para você fazer essa pergunta, significa que você já planejou. Se assim for, então eu vou te dizer. Os lindos olhos de Shay se estreitaram, mas a luz interior era ainda mais ofuscante. É o desejo de vida de meu pai que ele ainda tenha em mente antes de morrer. Assim, devo fazer o meu melhor para alcançá-lo. Jamais cederei ao capital, mesmo que isso custe minha vida. Shay parecia decidida e forte. No entanto, o que Shenhui viu foi o leve desamparo e tristeza por trás disso. Uma linda senhora de 23 anos carregou muitos fardos pesados, mas ela teve que continuar a carregá-los. Seria o mesmo, não importa onde a pessoa estivesse. Sempre havia algo que estava fora de controle. A situação no reino demoníaco era como um jogo de xadrez. Quer fosse a propriedade Lua Negra ou os três impérios, todos estavam no xadrez. Shenhui originalmente queria ser um pequeno peão discreto, para que pudesse recuar a qualquer momento. Infelizmente, as coisas saíram ao contrário do que ele desejava. Na verdade, desde que ele renasceu no Dimen Realm, ele já estava destinado a ser uma peça de xadrez no jogo. Já que ele estava no jogo, como ele poderia ser apenas um espectador? Mesmo que fosse um peão trivial, ainda era uma peça de xadrez. A chave dependia de como ele fazia um movimento. Se um pequeno peão jogasse bem, poderia até afetar a situação geral. Além disso, um peão pequeno pode nem sempre ser um peão pequeno. Os jogadores que realmente afetaram a situação foram todos pequenos peões que progrediram passo a passo. A fundação do Dark Moon State era muito fraca. Muito menos o príncipe Obsidiana da capital, mesmo que fosse o Red Spirit State que controlava a linha de vida da Lua Negra, era como a espada de Damocles pendurada sobre a cabeça que poderia decapitar a Lua Negra a qualquer momento. A chave agora era quando o Obsidian realizaria a espada do anjo caído. Caso contrário, mesmo que a Lua Negra continuasse discreta e discreta, ser destruída era apenas uma questão de tempo, sem mencionar que Shay ainda estava determinada.
A julgar pelo Master Challenge e Sky Battle anteriores, o Príncipe Obsidian havia gradualmente perdido a paciência. O Super System forneceu uma plataforma muito boa. No momento, Shenhui precisava mais de tempo. Da mesma forma, Dark Moon State também precisava desesperadamente de tempo para se estabilizar e se desenvolver. Para si mesmo e também para a Lua Negra, mesmo que não fosse formado em política, ele tinha que se forçar a planejar.